presidente da Comissão de Ética e Pesquisa da ANPED. Então, é uma oportunidade muito legal para a gente ouvi-lo, mas também para a gente conversar com ele, perguntar, fazer perguntas. O Sr. Jefferson é um professor muito acessível, pesquisador muito acessível, e ele gosta sempre de dizer que não tem pergunta certa e pergunta errada, tem pergunta que a gente tira a fazer. Não tem pergunta bem elaborada ou mal elaborada, tem pergunta que a gente tem curiosidade, compreende que é necessário fazê-la, né? Então, fique bem à vontade, bem tranquilo. O Sr. Jefferson me acolheu no Ponta Grossa, na IBG, para fazer o pós-doutorado, eu fiz lá com a supervisão dele. O Sr. Jefferson tem uma contribuição desde a década de 90, ainda antes, mas da década de 90, mais especificamente com a pós-graduação, que é o caso aqui do nosso seminário. Tem um histórico de contribuição com a pós-graduação do Brasil, pesquisas, né? Então, é uma oportunidade bem legal para a gente poder conversar. Os alunos do mestrado, ano passado, já tiveram acesso à disciplina comigo, de alguns materiais produzidos no âmbito da PES, sobre a coordenação do Jefferson, que são os cadernos, né, de ética na pesquisa, né, Armando, lembra? Esse disponibilizou para a turma, alguns verbetes, algumas temáticas para a gente conversar, né? São materiais que o Sr. Jefferson tem trabalhado bastante, coordenando essas atividades, para produzir materiais, discussões, que a gente possa ter subsídio nesse sentido. E provavelmente, com certeza, a gente vai estar cada vez mais trabalhando com esse material, trabalhando com essas temáticas, e estamos, inclusive, pensando, discutindo a possibilidade de mesmo trazer uma disciplina específica dentro do programa sobre ética na pesquisa. Tá legal? Então, vamos lá. Sr. Jefferson, desde já agradecemos muito a sua disponibilidade. Nós estamos aqui com os alunos que estão ingressando no programa. Tem alguns, gostaríamos que tivesse bem mais, mas tem alguns que estão, os alunos já mais tempo, já estão regulares no programa. Alguns professores, né, que estão aqui com a gente. Nossa universidade é multicamp, né? Então, nós temos aqui 11 campos, né? Então, alguns professores são de outros campos, então, às vezes, eles vão tentando. E aí, também, pedir autorização para a gente gravar, para depois disponibilizar no canal do YouTube nosso, que também, das dificuldades, às vezes, de participar, o pessoal possa usufruir aí do nosso debate, tá bom? Seja bem-vindo, agradecemos muito a sua disponibilidade em estar com a gente. E vai ser uma tarde legal para a gente conversar, né, bater um papinho e aprofundar bastante sobre essas questões da ética em pesquisa. Sinta-se bem à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Paulo, boa tarde a todos. Espero que vocês me ouçam bem aí. Tudo bem? Tá ótimo. Então, esta palestra de hoje é sobre ética e integridade acadêmica e científica. E como o professor Paulo falou, esta temática ela é bem importante e ela, muitas vezes, assim, não foi muito bem considerada. Eu acho que Tarcísio está aberto o seu microfone aí. Ah, não, tem que ficar, né? Eu acho que tem que... Eu vou fechar aqui, professor. Ah, tá. Tudo bem. Então, essa temática, durante algum tempo na área de educação, ela não foi muito abordada e é uma questão bem importante para todos os graduandos, para os mestrandos, para os doutorandos e também para os pesquisadores que já estão atuando nesta área. Então, o meu envolvimento com a questão da ética em pesquisa, ele ocorre basicamente desde o ano de 2013, e eu atualmente faço parte da Comissão de Ética em Pesquisa e Integridade, que é uma comissão que foi criada no âmbito da ANPED. A ANPED, para quem não conhece, é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que é a associação que nos representa e que reúne todos os programas desta área no Brasil. Então, na ANPED, nós já organizamos esse material, o professor Paulo fez referência aos verbetes, né? Então, nós temos esse e-book, que é o e-book de 2019, o volume 1, depois fizemos o volume 2 no ano de 2021, e fizemos o volume 3 no ano passado, 2023.
Então, a cada 2 anos, nós disponibilizamos esse material, que é oriundo de pesquisa, é oriundo de diversas reflexões de pesquisadores que abordam diferentes aspectos da ética e da integridade. Também é importante dizer que esses e-books eles são gratuitos, estão disponíveis no portal da Amped e também em um drive, que depois vocês poderiam ver como conseguem compartilhar esse drive que eu coloquei ali no chat. Esse drive possui muitos materiais, inclusive esses e-books, e também outros materiais. Também nós publicamos na revista Praxis Educativa, aqui da UEPG, o Código de Ética da AERA, que é a Associação Americana de Pesquisa em Educação. Publicamos também o Código, as Diretrizes Éticas da BERA, que é a Associação Britânica de Pesquisa em Educação, e também este livro que se chama Ética e Pesquisa em Educação, que é um livro que foi publicado, ele está errado, do 2017. Não sei por que eu coloquei 2023, mas é um livro que foi publicado em 2017 aqui na UEPG, uma tradução. E é este drive com vários materiais. Então, o que é a ética e a integridade? Eu costumo dizer que a ética e a integridade, elas constituem a base da ciência e da produção científica. Então, toda pesquisa, toda publicação, toda ação do docente, do pesquisador, ela precisa se basear, precisa seguir os padrões éticos e também os padrões de integridade. Então, atualmente, o que nós vemos? Nós vemos muitos problemas de desonestidade acadêmica, como, por exemplo, problemas de autoria, plágio, autoplágio. Vemos também a falta de compromisso ético na pesquisa, que na pesquisa nós temos que cuidar sempre com o consentimento dos participantes, garantindo a eles o anonimato, e uma série de outras questões que são consideradas como questões básicas dentro da ética em pesquisa. Há também muitas denúncias de falta de postura ética, seja por parte dos docentes, do orientador, dos pesquisadores, também dos estudantes. Porque quando nós falamos em ética e integridade, nós falamos de todas as pessoas envolvidas nesse, vamos dizer assim, nesse ecossistema da produção científica. Então, fazem parte desse sistema os docentes, pesquisadores, orientadores, os coordenadores dos programas, os funcionários das universidades, os estudantes, os bolsistas, os estudantes de pós-doutorado. Então, todas essas discussões, elas abrangem a todo o coletivo que faz parte da pós-graduação e também da graduação, porque o objetivo da ética e da integridade é abranger a todos, estudantes e pesquisadores, e docentes, não apenas a pós-graduação. Então, a ética, ela começa na graduação e, na verdade, começa muito antes, porque desde a escola básica, desde o ensino fundamental e até antes, os alunos já estão aprendendo o que é a postura ética, qual é o comportamento e a postura que são esperados em cada momento, em cada situação, e também na chamada pesquisa, que muitas vezes aparece na educação básica já, e com certeza deve aparecer. Então, a ética, ela envolve a todos, e ela envolve os estudantes em todos os níveis, assim como os docentes em todos os níveis. Em um sentido positivo, nós podemos pensar a ética e a integridade como sendo o estudo das políticas institucionais de ética e integridade, aquilo que os pesquisadores, que as universidades criam para regular a ética na sua instituição, o código de ética e posturas, que geralmente as universidades possuem, que muitas vezes não é conhecido. Então, muitas vezes, a instituição possui um código de ética, mas quando você pergunta para os estudantes ou para os docentes sobre esse código,
muitas vezes eles não sabem exatamente onde está, o que consta, qual é a obrigação deles enquanto integrante daquela instituição. Também algumas instituições elaboram documentos de boas práticas de pesquisa, integridade, documentos que orientam o plágio. As instituições federais, como a de vocês, todas elas, desde o ano de 2017, necessitaram entregar para a Procuradoria-Geral da União, Controladoria Geral da União, o plano de integridade. Mas esse plano de integridade, ele não se refere apenas à integridade científica, à integridade acadêmica, mas se refere à integridade na instituição como um todo. Mas, sem dúvida, este plano de integridade, ele pode contemplar questões relacionadas à integridade científica e à integridade acadêmica. Então, em virtude dos avanços e das discussões atuais, é mais adequado empregar os termos ética e integridade. Então, a ética no Brasil ela está muito relacionada à aprovação ética das pesquisas, que ocorre via o sistema CEP-CONEP, que mais à frente eu vou falar um pouco sobre ele, mas só que a integridade ela é um conceito mais amplo. A integridade envolve a integridade acadêmica e a integridade científica. Então, quando nós falamos em integridade científica, geralmente as instituições e os documentos, eles se referem mais à pesquisa e à investigação e nas publicações também, enquanto que a integridade acadêmica é um conceito bem interessante porque ele abrange todas as atividades desenvolvidas pelos docentes pesquisadores. Isso envolve a pesquisa, envolve a publicação, envolve a docência, a orientação, e é interessante também que a integridade, ela se aplica, a integridade acadêmica, ela se aplica a todos os docentes pesquisadores, aos funcionários e aos estudantes. Então, ela envolve a todos. Sempre que nós falamos de aspectos da integridade acadêmica, não podemos esquecer dos estudantes de graduação, de pós-graduação. E aqui, em um artigo que foi publicado no ano passado, 2023, eu fiz uma lista das atividades de docentes pesquisadores, das atividades nas quais a integridade pode ser aplicada. Então, a integridade, sem dúvida, ela está muito implicada na pesquisa, na publicação, mas ela também está relacionada na orientação dos estudantes, na docência, no comportamento do docente, em todas as atividades que ele realiza dentro da instituição. Então, eu fiz uma lista e que sempre estou revendo se há algum item a mais a ser incluído nessa lista, neste artigo publicado em 2023. Então, alguns autores, em inglês principalmente, a literatura é bem vasta, eles utilizam o termo integridade científica, como é o caso de Fofen, integridade científica, como é o caso de Macrina, integridade científica, como é o caso de Coepsel, e alguns autores, principalmente na França, na Espanha, Portugal e alguns outros países, eles usam mais o termo integridade acadêmica. Então, este livro, por exemplo, em francês, A Urgência da Integridade Acadêmica, é de 2021. Nós temos este handbook, o Manual de Integridade Acadêmica, que foi publicado, organizado pela Bretag em 2016, e alguns textos também de Portugal, como é o caso deste texto, deste pequeno livro da Lucília Nunes, que se chama Estratégias Promotoras da Integridade Acadêmica e Científica em Portugal. Então, eu também, nos meus trabalhos, tenho preferido usar o termo integridade acadêmica e científica, porque eu acho que fica mais completo e você pode abordar tanto as questões relacionadas à pesquisa, à publicação, mas também relacionadas à ação da docência dos pesquisadores no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E aqui eu trago os compromissos, os valores fundamentais da integridade acadêmica. Então, a integridade acadêmica, de acordo com esse ICAI, que é o Centro Internacional para a Integridade
acadêmica, que foi criada em 92 pelo Donald McCabe, que é um pesquisador americano. Então, eles criaram esses valores fundamentais. E os valores fundamentais se referem à honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. A coragem que se refere aqui é até mesmo a coragem de defender esses valores, porque na sociedade atual, nós vivemos hoje uma crise ética muito séria, muito profunda nas instituições, na política, na sociedade em geral. Então, assumir esses valores é fundamental, assumir esses valores da honestidade, da confiança, da justiça, do respeito, da responsabilidade em todos os atos que nós praticamos. Isso é bastante importante de ser considerado dentro de uma discussão de ética e integridade. E aqui nós temos as principais atitudes e comportamentos que violam a integridade acadêmica e científica. Então, o plágio, que seria então a cópia, o uso das informações, dos textos, das ideias de outros autores, como se fosse nossa. As fraudes, que sempre depois posso dar exemplo do que seria uma fraude, mas há vários casos, né, de fraudes que ocorrem no sistema de pesquisa. Por exemplo, alguém que cria um e-mail falso em nome de outro pesquisador para colocá-lo junto no seu artigo, ou para responder em nome de outros. Então, há vários casos assim, bastante sérios que ocorrem em termos de fraudes, que são muito variadas, e pessoas que inventam publicações que não existem, pessoas que submetem, por exemplo, o mesmo artigo em mais de um periódico, ou que comete o plágio para elaborar um trabalho de um evento, e assim por diante. Então, há muitos problemas com relação a fraudes. A compra e venda de trabalhos acadêmicos, que é algo bastante amplo hoje, até porque existem ferramentas da inteligência artificial que permitem que trabalhos sejam elaborados, e isso tudo nós podemos depois conversar um pouco de como que vocês veem essas questões e o que é ético e o que é antiético dentro dessa discussão. As ações desonestas realizadas em situações de avaliação e exames, que é algo que é mais relacionado aos estudantes, a fabricação ou falsificação de dados de pesquisa ou de outros dados também, a reciclagem ou ressubmissão de trabalhos já publicados, a sabotagem. A sabotagem aqui é muito citada quando há trabalhos de laboratório, por exemplo. Então, há vários casos na literatura que alguém estava pesquisando, fazendo alguns ensaios e alguns experimentos, e alguém interessado que aquela pesquisa não fosse para frente, eles destroem as amostras, eles sabotam os laboratórios, sabotam computadores, e que também há casos sobre isso em diversos países do mundo. A colusão, que seria então o conluio, quando as pessoas se juntam para cometer juntos determinadas fraudes, determinadas ações ilícitas. E a má conduta docente. Então, eu gosto desse diagrama que foi elaborado pelos autores Ciaputra e Santosa, em 2016, que eles colocam um diagrama da má conduta acadêmica. Então, nós temos ali a fabricação, a falsificação e a fraude, que são os três problemas considerados mais graves dentro da discussão sobre integridade acadêmica e científica. Aí nós temos a sabotagem e temos a má conduta docente. Então, esses autores, eles são um dos únicos autores que eu achei que colocam a conduta do docente dentro da má conduta acadêmica. A má conduta docente dentro da má conduta acadêmica. E aí, dentro da fraude, há o suborno e a falsificação. Dentro da falsificação, a fábrica de trabalhos, a compra e venda de trabalhos acadêmicos. Aí há também aqui o ghostwriting, que seria o autor fantasma, né? O autor que
que paga para alguém escrever para ele, e o plágio. E o plágio, ele pode ser de outros, ele pode ser o autoplágio. Aqui, nesse diagrama, o que chama atenção é a inclusão da má conduta docente. Então, o que é a integridade sob o olhar das humanidades? Então, a integridade se refere à qualidade de ser íntegro, de ser inteiro, de seguir aqueles valores da honestidade, os valores da verdade, da justiça, que são valores fundamentais. Então, sob o olhar das humanidades, nós podemos pensar que há a necessidade de aumentar o número de pesquisas sobre integridade acadêmica e científica pela via positiva e pela via negativa. Pela via positiva, nós podemos discutir, por exemplo, as políticas institucionais de ética e integridade que existem nas universidades. É um verbete que eu escrevi para esse e-book de 2023. Mas há também a via negativa, que trata da desonestidade acadêmica. E no Brasil, nós não temos muitos trabalhos que tratem da desonestidade acadêmica, mas em outros países, como a Espanha, Portugal, França, eles discutem muito o conceito de desonestidade acadêmica, discutindo tanto na parte dos estudantes quanto na parte dos docentes pesquisadores. Então, há alguns colegas, alguns pesquisadores, porque nós temos uma rede que chama Rede IA, uma rede ibero-americana de investigação em integridade acadêmica. E dentro dessa rede há alguns pesquisadores que se dedicam a pesquisar a ação dos docentes, dos coordenadores, dos professores, e outros discutem a desonestidade acadêmica nos estudantes. Então, há muita pesquisa sobre isso em outros países. No Brasil, ainda é algo que está apenas se iniciando. Também há necessidade da criação de um sistema de integridade para criar uma cultura de integridade. Então, nós precisamos da legislação, de diretrizes, para criarmos esse sistema de integridade acadêmica. Esse sistema envolve, por exemplo, as instituições, as universidades, terem documentos, terem comissões que tratem dessa questão e que realmente organizem um sistema que valorize e que desenvolva a integridade acadêmica e científica. Lembrando que a integridade ela é fundamental para a boa reputação de uma instituição. Então, nós sabemos, por intuição e por alguma informação, quais universidades têm uma boa reputação de pesquisa e quais não têm. E quais são os pesquisadores que têm uma boa reputação e quais não têm. Então, por mais que nós não possamos nomear esses nomes e acusar as pessoas, mas nós sabemos o que é o critério de um pesquisador que é honesto, que é íntegro, e dos pesquisadores que não são, porque há pesquisadores e pesquisadores, assim como há estudantes e estudantes. Há teses, dissertações que não seguem alguns princípios, que podem ser questionadas do ponto de vista ético, além de serem questionadas, talvez, por outros critérios. Mas aqui vamos pensar apenas no critério ético, que é o nosso caso aqui no momento. Mas essa cultura de integridade, ela é fundamental. E poucas instituições têm investido na criação desse sistema de integridade. Então, por exemplo, num sistema de integridade, é importante que a instituição possua um código de ética, possua um documento de boas práticas, orientações sobre plágio e antiplágio, a política de privacidade e proteção de dados. É bem complicado isso. Às vezes a gente recebe, até esses dias recebi um e-mail que tinha assim mais de 100 e-mails de colegas para passar uma determinada informação. Então é um tipo de atitude que é descuidada, porque nós temos que usar aqueles recursos da cópia que as pessoas não vão, que não vai criar uma lista, no caso, uma lista de e-mails que pode ser usada para outros objetivos, para as pessoas mandarem outras informações que não autorizadas e que não deveriam ser enviadas sem autorização. Então, os e-mails são usados de forma muito precária também.
até por parte das instituições e dos pesquisadores. Então, é preciso ter uma política de privacidade e proteção de dados, um código de práticas para a docência, que é como que o docente, quais as exigências que o docente deve seguir no seu trabalho, um código de práticas para orientação de estudantes da graduação e da pós-graduação, pode envolver também a política de prevenção e combate ao bullying e assédios. Então, algumas universidades, elas estão mais avançadas nessa discussão e outras estão apenas iniciando. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ética em pesquisa. Então, eu sempre começo falando da integridade, porque a integridade é uma questão que não é muito discutida no Brasil, e nós precisamos discutir mais essas questões, mais abertamente, sempre daquela discussão que eu já coloquei para vocês. Vocês não precisam acreditar em nada, naquilo que está sendo dito, cada um deve fazer a sua própria experiência, e também podem fazer perguntas, não há pergunta errada e não há pergunta proibida. Mas, com relação à ética na pesquisa, nós temos no Brasil um sistema, né, de revisão ética, que é feito pelos comitês de ética em pesquisa, e aí nós temos também os princípios que orientam a ética em pesquisa e os cuidados éticos que todo pesquisador deve observar. Então, é um tema bem abrangente, bem complexo. Mas, com relação à revisão ética, nós temos, desde o ano de 1988, normas da pesquisa, da ética em pesquisa, que começaram na área da saúde. Elas começaram na área da saúde e até hoje estão sendo, essas normas e resoluções, elas têm sido elaboradas pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é um órgão, que é um conselho que faz parte do Conselho Nacional de Saúde. É por isso que todas as resoluções elas são aprovadas como resolução CNS, Conselho Nacional de Saúde, número tal, tal e tal. Então, nós tivemos a resolução 466, que foi aprovada... Epa, pulou uma aqui. Tivemos a resolução 196, que foi aprovada em 1996. Essa resolução, ela criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e o sistema CEP-CONEP. No Brasil, hoje, nós temos mais de 800 comitês de ética espalhados no Brasil. Eu creio que aí na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também vocês têm o Comitê de Ética. E esses CEPs, eles estão, na verdade, articulados à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, e esta é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde e, portanto, relacionada também ao Ministério da Saúde. Nós tivemos depois, em 2012, a aprovação da Resolução 466, e em 2016 a aprovação da Resolução 510, que é uma resolução que trata da pesquisa em ciências humanas e sociais. É importante dizer que há um movimento do Fórum das Associações de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes, que é o FISALA, para a criação de um modelo de avaliação ética que seja próprio para as ciências humanas e sociais. Então, há bastante tempo há esse movimento, desde 2013, mas até agora não foi possível criar esse sistema separado da área da saúde. O que nós fizemos foi, no ano passado, finalizamos um documento que se chama Diretrizes para a Ética em Pesquisa e Integridade, que é um documento elaborado pelas associações para a discussão da ética e da integridade nas ciências humanas e sociais. Esse documento foi enviado para todas as associações, 56 associações, que integram o FISALA, o Fórum de Ciências Humanas, e estamos recebendo as respostas destas associações, que vão assinar o documento, para fazermos, então, uma divulgação mais ampla deste documento. Vou falar também um pouquinho sobre esse verbete que foi publicado no volume 2, no ano de 2021, que é o verbete da Ana Stetsenko e do Eduardo Viana, com a Ana Stetsenko, que é sobre ético-ontoepistemologia. Então, a partir dessas discussões, eu também
escrevi um artigo que foi publicado no ano de 2022 na revista Arquivos Analíticos de Políticas Educativas. Então, o que é a ético-ontoepistemologia? Então, quando nós fazemos pesquisa, nós nos preocupamos sempre com o referencial teórico. Alguns autores se referem à perspectiva epistemológica, ou teórico-epistemológica, ou ontoepistemológica, mas aqui nós temos um conceito bem amplo, bem inovador, que é o conceito de ético-ontoepistemologia. Então, a ético-ontoepistemologia, ela se refere à indissociabilidade que há, pelo menos num trabalho coerente, a indissociabilidade que há entre a ética, a ontologia e a epistemologia, quando nós nos engajamos na atividade científica e na produção de pesquisa e também de textos. Então, só para registrar isso, a ético-ontoepistemologia se refere à indissociabilidade entre a ética, a ontologia e a epistemologia quando nos engajamos na pesquisa científica. Então, a partir deste conceito e desta perspectiva, eu considero, nesse texto de 2022, que a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa e que ela não é um mero apêndice. Então, na visão convencional, que a maioria das pessoas possui, a ética está relacionada aos cuidados éticos e à aprovação do projeto de pesquisa por um comitê de ética em pesquisa. Então, se nós perguntarmos para os estudantes, para os docentes, talvez eles respondam isso. O que é a ética em pesquisa? Algumas pessoas poderão dizer, a ética tem a ver lá com a área da saúde. A ética não é para nós não temos nada a ver com questões éticas. Ou a pessoa pode dizer, a ética tem a ver com os cuidados que nós temos que ter quando fazemos pesquisa com seres humanos. Mas, na verdade, dentro dessa perspectiva, ou a partir dessa perspectiva, a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa. Então, ela não é um mero apêndice. A ética, ela orienta todo o processo. A escolha do tema, a escolha do objeto, a abordagem que nós vamos dar, a metodologia, como que nós vamos desenhar essa pesquisa, como que nós vamos chegar lá nos participantes, nos sujeitos da pesquisa. E a ética também está relacionada à escolha da perspectiva epistemológica. Porque, como nós sabemos, cada escola de pensamento, cada paradigma ou cada epistemologia, ela possui um conjunto que a Anna Stetsenko chama de um ethos sociopolítico. O que isso quer dizer? Cada teoria que nós vamos usar, ela possui, junto com ela, inerente, uma série de valores, de orientações. Então, quando nós escolhemos uma perspectiva epistemológica, uma perspectiva teórica de algum autor ou de autores, nós temos que compreender que por trás daquela proposta de pesquisa, por aquela teoria que está sendo utilizada, há uma série de valores éticos, valores e orientações éticas. Então, nós compramos um pacote completo, né? E dentro desse pacote há um conjunto de valores que fundamentam aquela teoria ou de questões que aquela teoria destaca. E isso tudo vai, de certa forma, afetar e vai ter implicações para a análise que nós vamos fazer. Então, a partir da ético-ontoepistemologia, a ética é um dos elementos estruturantes, não é o mero apêndice. Então, quem assume essa perspectiva, certamente já vai compreender que a ética não se refere apenas à aprovação do projeto por um comitê de ética, mas a ética está presente em todas as etapas do processo de pesquisa. Então, isso que é bem importante, eu acho que é isso aqui, né? A ética está presente em todas as etapas. Então, ela está presente antes mesmo de eu me tornar um pesquisador, porque os valores éticos eles vão sendo construídos ao longo da nossa existência. Então, aí vem o processo de optar por uma determinada área, por um determinado tema, por uma determinada abordagem, e qual é o tipo de reflexão, o tipo de compromisso que nós vamos assumir ao desenvolvermos a pesquisa naquela área.
Então, é importante pensar que a ética está antes do projeto, no projeto, na coleta de dados, na produção de dados, na análise e interpretação de dados, nas conclusões, nas publicações e no que vem após a pesquisa, que é o que nós chamamos do posicionamento ativista transformador. Eu valorizo muito esse conceito, porque eu acredito que nós, ao fazermos a pesquisa, nós nos engajamos em uma determinada temática, nos tornamos especialistas naquela temática e nós vamos precisar contribuir para que aquela área de atuação melhore, para que as escolas melhorem naquele aspecto, para que as redes de ensino melhorem e assim por diante. As universidades, os programas. Então, o ativismo transformador, ele é um dos elementos que pode ser incluído dentro das etapas da pesquisa. Mas também a ética, é importante dizer que a dimensão ética, ela vai muito além da submissão do projeto a um comitê de ética. Então, nós podemos ter aprovado, né, o nosso projeto, e lá no campo nós podemos fazer tudo diferente. Isso não é o ideal. O ideal é que, principalmente quando nós estamos trabalhando com sujeitos, com pessoas, com participantes ou sujeitos da pesquisa, que nós tenhamos, que nós cumpramos todos os critérios éticos que estão relacionados àquela coleta de dados, àquela produção de dados. Então, é importante também considerar o possível ativismo que faz parte, que possa emergir da nossa pesquisa. Então, também podemos dizer que, a partir da ética contra a epistemologia, todas as pesquisas envolvem questões éticas. Eu escuto muito as pessoas falarem assim, não, a minha pesquisa é só bibliográfica, ela não tem nada a ver com ética. A minha pesquisa é de tal área e a minha instituição não exige que seja enviado para o comitê de ética, então não é para mim, essa palestra aí não é para mim. Na verdade, todas as pesquisas envolvem questões éticas, mesmo que seja uma pesquisa bibliográfica, que seja uma pesquisa que não tenha um contato diretamente com as pessoas, né, com os sujeitos, ela sempre vai envolver questões éticas, porque a ética e a integridade, ela permeia todo o processo de produção e também de docência e de orientação. Então, não dá para dizer que não é para mim. Então, muitas pessoas dizem, não é para mim. Aí eu não sei como que pode alguém fazer uma pesquisa e achar que a ética não faz parte do processo. E aí podemos debater isso, né? Mas eu acho complicado. Então, a ética está presente em todas as etapas. Os pesquisadores possuem um conjunto de princípios éticos que orienta todas as suas ações enquanto pesquisadores, por mais que eles não tenham, que nós não tenhamos, muitas vezes, consciência de quais são esses valores, qual é o nosso código de ética. Na verdade, nós usamos um código de ética. Nós desenvolvemos esse código a partir das reflexões que nós fazemos, a partir do nosso envolvimento na pesquisa, nós vamos desenvolvendo um determinado código. Mas é importante que esse código seja claro, muitas vezes escrito, para que nós possamos utilizá-lo de forma consciente e reflexiva. E, por último, diante da centralidade que pode ser conferida à dimensão ética, é imprescindível que as questões éticas sejam contempladas no processo de formação de pesquisadores. Então, é importante que tenha alguma disciplina, algum tópico no programa, uma palestra, um evento, que pode, inclusive, envolver o comitê de ética da própria instituição, que muitas vezes eles vão falar só do projeto de pesquisa, eles não vão falar nada o que vem além, o que vem depois do projeto, depois da defesa, eles não vão falar da publicação, porque no Brasil nós temos um problema seríssimo. Toda a discussão de ética em pesquisa ficou muito centralizada na aprovação do projeto. E aí as pessoas acham que não tem nada além disso. E, na verdade, a aprovação do projeto é só o início da conversa. Depois tem toda uma série de questões que precisam ser questionadas e pensadas, inclusive relacionadas à autoria e à publicação.
porque nós temos muitos problemas nesta área. Então, é por isso que o tema da integridade precisa ser trazido junto com a questão da ética, porque a integridade vai tocar em questões que não são abordadas quando falamos somente da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. É essencial que a ética seja contemplada no processo de formação, em unidades, disciplinas, seminários, palestras, debates. É importante a gente pensar aqui que a ética, a noção de ética precisa ser ampliada, então a ética não é um mero apêndice, a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa, a ética em pesquisa vai muito além da submissão do projeto a um comitê de ética. E a ética como elemento estruturante, ela indica várias coisas, né? Nós podemos refletir a partir de algumas perguntas. Por que eu estou pesquisando este tema? Para quê? Para quem? A favor de quem? Quais os valores orientam a minha análise? Quais os meus compromissos com a realidade, com o tema, com os processos de transformação e o que farei após a pesquisa? Então, essas perguntas, elas ajudam a compreender o que é a ética como elemento estruturante. Queria só comentar com vocês ainda que a ética em pesquisa, no sentido mais prático, ela envolve muitos temas importantes. Envolve, por exemplo, consentimento, a autorização para fazer a pesquisa. Então, algumas redes de ensino, elas exigem que os pesquisadores façam um pedido formal para ter acesso àquele campo de pesquisa. Também é importante o consentimento, então, no momento em que nós vamos fazer a pesquisa, obter o consentimento dos participantes, para que os participantes possam saber qual é o objetivo, que eles recebam, quando nós fazemos um termo de consentimento livre e esclarecido, que eles recebam uma cópia desse termo. Mas a ética envolve muito, principalmente, observar na coleta de dados, no momento que nós estamos junto com os participantes, sejam eles alunos, professores, diretores, pedagogos, que seja quem for, como que nós vamos abordar esses sujeitos, qual é o tipo de relação que nós vamos estabelecer ali, a questão do anonimato, da confidencialidade, depois envolve inúmeros aspectos relacionados à publicação, os cuidados éticos na autoria, na publicação. Hoje no Brasil e em todo o mundo nós temos vários problemas que são os periódicos predatórios, que são aqueles periódicos que mandam convites o tempo todo para que nós submetamos nossos trabalhos, e aí o preço varia, né? Tem de todo preço, tanto para e-books quanto para revistas, e que são considerados predatórios. Eles são considerados predatórios não somente pelo fato de cobrarem uma taxa, porque há periódicos bastante sérios que também, um ou outro, pode ser que cobrem alguma coisa, que peçam uma ajuda para a revisão dos textos, mas o periódico predatório ele tem várias características. Inclusive, no volume 3 do e-book, nós colocamos um texto bem bom, bem claro sobre predatórios, explicando o que é o evento predatório, a revista predatória, ou a editora predatória, mas a característica principal não é só o fato de cobrar, mas sim o fato de não realizar uma avaliação daquele texto, daquele material. Então, tudo que é entregue para aquela editora, ou para aquele evento, ou para aquela revista, é aprovado sem avaliação. Muitas vezes a publicação é muito rápida, muitas vezes não há verificação de plágio, não há avaliação. Então, o sistema predatório ele é muito rápido e ele objetiva o lucro. Então, eles não vão gastar tempo de avaliar trabalhos, de achar avaliadores, de pedir avaliação dos e-books, né, dos manuscritos, e tudo isso vai sendo publicado e vai formando aquilo que eu considero um lixo cibernético, porque não tem valor científico, não tem valor algum, são pesquisas que não
não foram devidamente avaliadas. Então, eu acredito que nós temos que ser muito criteriosos e muito críticos com relação aos artigos e aos livros que são produzidos nesse formato. Então, a ética em pesquisa é um tema muito abrangente, envolve muitas coisas, há vários padrões, há várias coisas que são padrões éticos, que devem ser seguidos por todos. E aí nós vamos precisar sempre, nos programas, ter alguma discussão sobre o padrão. O que é o padrão ético? O padrão ético, existe um padrão ético para cada um desses itens que eu mencionei aqui. E muitas vezes as pessoas não consideram, acham que sabem qual é o padrão ético e muitas vezes não sabem. E aí podem cometer erros, cometer problemas, falhas, né? Podem até criar riscos para os participantes. É claro que na pesquisa em educação, o risco é sempre mínimo, porque nós fazemos entrevista, observação, grupo focal, etc. Não vamos colher material dos participantes, não vamos colocá-los em situação de risco mais sério. Mas, mesmo assim, é importante fazer uma avaliação de risco, porque se nós prever algumas questões de riscos que podem ocorrer durante esse procedimento de pesquisa e, obviamente, buscar minimizá-los, porque os riscos existem. Exemplo, um risco comum, que aparece muito assim nas perguntas e na nossa área. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma pesquisa participativa, então ela cria um grupo, esse grupo é de discussão, de estudo, e às vezes o coordenador, o pesquisador, ele é o diretor da escola, é o pedagogo, é um colega, o coordenador, etc. E aí, as pessoas que são convidadas para aquele grupo, muitas vezes elas não são convidadas, elas são chamadas para participarem sem o devido consentimento. E temos que levar em conta que, além do consentimento, o participante da pesquisa ele pode deixar a pesquisa a qualquer momento. Digamos que alguém esteja num grupo deste e não esteja, por alguma razão, não esteja se sentindo à vontade, não está sendo muito positivo, a pessoa pode se retirar daquele grupo. Mas muitas vezes o pesquisador ele fica insistindo, ele fica apelando, porque é a minha tese, é a minha pesquisa, é a minha dissertação, e aí isso tudo gera problemas. Então, nós temos que respeitar os participantes de forma muito cuidadosa, muito ampla, e sempre respeitando, pensando que o consentimento é um convite. Então, eu recebo algumas pesquisas que ficam assim refletindo que são pesquisas erradas. Então, quando você convida alguém para a pesquisa, você faz um convite. Faz um convite, explica qual é a pesquisa e faz um convite. E se a pessoa não respondeu, ela não quer participar. Então, ela não deveria ficar sendo consultada a toda hora se ela vai responder o questionário, por exemplo, ou não. Então, a ética é um assunto muito sério, pesquisa precisa ser levado muito a sério, nós temos que fazer um movimento contra a banalização, porque nós estamos vivenciando a banalização da pesquisa, a banalização da pós-graduação, a banalização da publicação, a banalização da língua portuguesa nos textos, a banalização dos periódicos, e nós temos que ser contra a banalização. Nós temos que manter um padrão, e ao contrário de manter o padrão, elevar o padrão da pesquisa, elevar o padrão da qualidade da pesquisa, dos cuidados éticos, dos cuidados com a perspectiva ético-onto-epistemológica, e precisamos ser mais cuidadosos e levar mais a sério. Então, alguns países latino-americanos que têm uma outra cultura de pesquisa, eles consideram que o Brasil, muitas coisas que são feitas no Brasil não são levadas a sério. Então, eu já conversei, já troquei ideias com
com pesquisadores da América Latina, e eles falaram, eu achei pouco sério. O evento foi pouco sério. Não houve uma avaliação, não houve um critério. A avaliação do artigo foi pouco séria. A aula foi pouco séria. O evento foi pouco sério. A defesa foi pouco séria. E aí, realmente, nós temos que refletir sobre isso e procurar elevar os padrões. Vamos às perguntas. Lembrem que não há pergunta proibida, não há pergunta errada, e não precisam acreditar em nada daquilo que está sendo dito nesta palestra. Obrigado. Faz o produto aqui da frente para se enxergar melhor. Aí, obrigado. Ok. Já agradecendo aqui a contribuição do Jefferson, como ele mesmo já falou para a gente. Todo mundo que quiser fazer qualquer tipo de pergunta, colocação, ajudar a refletir sobre algum tema aqui, né? Discutindo, fica bem à vontade. Vem aqui na frente, senta aqui para o Jefferson te enxergar melhor. Vem aqui, ó, senta aqui, que daí o Jefferson. Manda começar? Nossa, patrão. Boa tarde, Jefferson. Meu nome é Armando, sou professor do programa. Eu concordo que essa discussão sobre a ética é essencial, fundamental para a produção científica, né? Não para o produtivismo, como a gente tem visto, mas para a produção científica, que realmente produz algum efeito de transformação na sociedade, nas áreas onde está pesquisando, né? Que é algo que a gente tem uma produção muito grande que não causa efeito nenhum. E, sem dúvida, isso tem a ver com esse comprometimento ético. E uma coisa que me preocupa nessa questão é que os valores da consciência, né, do sujeito, os valores da consciência, eles não podem ser transmitidos verbalmente. Né? Não é uma questão, se funcionasse, né, as religiões tinham salvado o mundo, mas a gente está se destruindo, porque elas transmitem valores, né, verbalmente, né, e aí não funciona. Né? Então, a gente tem esse problema também, né, que não adianta a gente, não funciona a gente dizer assim, olha, os valores do programa são esses, os valores que a gente defende são aqui. E aí a gente vive uma situação concreta, né, de organização do sistema político-econômico e do sistema de organização da nossa prática de pesquisa, que contrai o tempo e o espaço, que nos oprime, que cria uma precariedade na possibilidade de a gente realizar pesquisas, né? Então, a gente vive cotidianamente essas contradições da necessidade de criação de valores e da vivência concreta de situações que não criam os valores, né? Então, nós estamos discutindo isso agora mesmo aqui no nosso programa, como é que nós vamos fazer para criar esses valores éticos da pesquisa, nossos estudantes, né? E nós estamos iniciando essa discussão, estamos discutindo aí quais seriam os valores do programa, né? Na comissão de avaliação, nós já fizemos um seminário, estamos fazendo outro seminário, né? Mas, de fato, a gente tem uma luta complicada sobre as condições reais, concretas, de criação de valores. Né? Acho que a Ana sempre trata bem desse assunto, na questão do desenvolvimento ontológico dos seres humanos, inclusive que ela é psicóloga, né? Tem uma teoria que trabalha essa perspectiva. Mas nós enfrentamos isso, né? Como você bem disse, né? A ética precisa ser formada lá na educação, já na educação infantil, não é isso? E ela precisa vir se desenvolvendo como algo que está apropriado, que faz parte da personalidade das pessoas, assim que elas entram
né? Mas não está sendo possível construir essa história de constituição ética dos sujeitos sociais, por conta que existe um movimento, uma tendência, um movimento tendencial da própria organização política e econômica que luta contra isso, né? Então, a minha questão é mais essa, assim, nós temos que fazer essa luta, né? Tem que fazer uma luta contra o produtivismo, né? A contração do tempo, do espaço para fazer pesquisa. Os professores têm feito pesquisa em condições de trabalho muito sobrecarregados e com tempo e com falta de financiamento. E a gente tem assistido isso, né? Em Harvard, a gente tem assistido essa questão da ética da produção de cientistas, na publicação, na Nature, por exemplo, de cientistas chineses que são obrigados por essa condição, né, para conseguir um emprego de professor, né, de alto nível na China, você tem que ter publicado na Nature. Então, vocês estão falsificando, né, envia, depois retira para poder contar que enviou, e a gente tem, nós estamos vendo em esferas, em instituições muito prestigiadas, né, na Europa, nos Estados Unidos, China, essa questão da ética como uma questão que vem crescendo, né, do trabalho antiético, da mentira, da desonestidade. Como é que a gente faz essa luta? Né? Porque a gente precisa, quando você fala de integridade, né, no meu pensamento vem logo essa a consciência na sua função de integração da realidade, né? E nós realmente na nossa sociedade nós temos um problema de alienação da consciência, de desintegração da consciência, uma consciência que tem dificuldade de integrar a realidade num sistema coerente de relações que orientam o comportamento e guiam o comportamento, né? Então, os nossos estudantes, em geral, né, na nossa formação, desde a educação básica até a graduação, não tem o desenvolvimento da consciência enquanto um sistema integrado de conexões da realidade que permite sua orientação. Então, a gente tem um desafio muito grande, né, de formação de uma consciência para essa integração e da criação de valores na nossa prática concreta, que está sendo muito dificultada pela forma de organização a qual a gente tem que se submeter ao trabalho, né? Fica mais essa provocação para a gente discutir sobre, e aí, o que fazer, né? Como é que a gente luta com isso. Obrigado. Paulo, você quer dar a palavra para mais algumas pessoas, fazer um bloco ou não? Não, eu acho que o professor pode comentar essa questão, né, a complexidade da questão que o Armando está colocando, e depois a gente parte para as outras questões. Talvez alguns tenham questões também mais práticas e tal, né? Pode ser, professor, pode comentar se preferir. Pode ser. Então, obrigado pela pergunta, professor Armando. Na verdade, é uma pergunta bem difícil. O que fazer? Então, há algumas coisas que a gente pode fazer, eu acho. Eu penso assim, em primeiro lugar, nós precisamos falar de ética, de integridade e de valores éticos. Então, isso pode ser feito no grupo de pesquisa, pode ser feito nas disciplinas, dentro de uma disciplina específica ou dentro das disciplinas, pode ser feita a discussão no coletivo do programa, porque há os valores éticos, as pessoas elas sabem qual é o padrão ético, elas sabem, têm uma noção do que é o padrão ético. Viu, Paulo, acho que tem que desligar o microfone aí, o seu. Aí. As pessoas têm uma noção do que é um valor ético, mas muitas vezes elas não cumprem aquele padrão ético, porque não são cobradas, muitas vezes porque elas não desejam cumprir com aquele padrão, elas sabem que não é o padrão adequado, que sabem qual é o padrão adequado, mas elas não querem seguir o padrão,
e, portanto, vão cometer falhas e ações desonestas, mas é importante falar sobre elas. É importante discutir esses valores. E uma outra coisa que ajudaria também é o código grupal de ética. Então, por exemplo, nós temos um grupo de pesquisa. Qual que é vamos chamar assim, as regras básicas desse grupo? Como que nós vamos trabalhar dentro desse grupo de pesquisa? Então, é importante escrever um pequeno código de ética, algumas cláusulas desse código. Temos um programa de pós-graduação. Quais são os valores éticos deste programa? Qual é o código de ética deste programa? E aí fica mais fácil, porque as pessoas elas vão ter um horizonte, um padrão, porque às vezes elas são pesquisadores iniciantes, elas não conhecem, então elas vão aprendendo a se tornarem, vamos dizer assim, elas vão aprendendo os valores éticos a partir do código de ética, que é o código grupal. E também, o que mais que daria para fazer? Eu acho que é preciso pensar um movimento mais amplo de ética e de integridade. E que não é o plano de integridade que foi solicitado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, além daquele plano de integridade que a Universidade Federal e as instituições federais fizeram, é preciso ter documentos. Então, nós precisamos ter o Código de Ética e Postura da universidade. Falando em Código de Ética e Postura, a Universidade de Coimbra publicou ano passado um novo código. E esse novo código já tem muitas novidades com relação a assédio sexual, assédio moral, em virtude, creio eu, até dos problemas que eles enfrentaram. Então, o código de ética é fundamental para todos, para todas as universidades, para todas as instituições. Um documento de boas práticas de pesquisa e integridade, um documento de plágio e antiplágio, um documento para estudantes, um documento para docentes e orientadores. Porque aí todo mundo vai ter um padrão a ser seguido. E aí, quando alguém foge daquele padrão, fica mais fácil até de você indicar que a pessoa está agindo de forma desonesta, de forma inadequada. Então, o que falta para nossas instituições é esse sistema de integridade. Então, teria que ter o código de ética, o guia de boas práticas, todos aqueles documentos que eu citei ali, e eles precisam ser lembrados. Eu não sei se vocês tiveram experiência em outros países, mas onde eu estudei, assim, na Inglaterra, o primeiro dia da matrícula que eu fiz lá no Instituto de Londres, eu já recebi um livreto, um booklet, um livreto. E nesse livreto tinha o código de práticas dos docentes, dos estudantes e da coordenação do programa da escola de doutorado. E para eles é normal. Você chega numa escola, você faz a matrícula do seu filho na escola, você recebe um documento que é as políticas anti-bullying da escola. Então, todo mundo sabe que naquela escola não pode isso, não pode aquilo. Ou até no sentido positivo. A escola, os alunos devem fazer isso, devem fazer aquilo. E é claro que algumas proibições também que são necessárias para deixar claro. Ética é isso, ética é trabalho cotidiano. Conosco mesmos, porque é um processo individual, no nosso processo de maximização. Mas a notícia boa é que a ética pode ser maximizada. A ética, os padrões éticos individuais, eles podem ser maximizados e melhorados a cada dia, que pode ser sintetizado numa ideia muito simples, que todos os dias nós podemos ser melhores. Então, hoje, eu sou melhor do que ontem, mas amanhã eu devo ser melhor do que hoje. Então, é um princípio bem simples, né? Que é a ética pessoal. Mas a ética começa por nós mesmos, pela ética individual, e aí tem que pensar a ética grupal.
como que as pessoas do grupo se comportam, quais são as ações que elas realizam que fogem de um padrão ético. E se houver um código grupal, tudo vai ficando um pouquinho mais fácil. E quando há um código institucional, aí também é importante. Então, nós vamos funcionar melhor a partir dos códigos. Código pessoal de ética, código grupal, código institucional. E código nacional também, porque as instituições de pesquisa que financiam a pós-graduação e que financiam a pesquisa no Brasil também podem entrar nesse sistema. Aliás, eles deveriam liderar esse sistema. Mas aí é um processo mais complicado, porque a ética não é uma coisa que interessa muito às pessoas. A ética, ela está relacionada ao bem agir e ao agir de forma correta. E isso não vai atrair muitas pessoas. Não vai atrair multidões. Porque não é todo mundo, não é toda instituição que deseja agir bem e agir de forma correta. Mas nós temos que agir de forma correta. E aí nós vamos dando exemplo, né? Então, você tem que dar exemplo de ética para você poder falar de ética e para você fazer o código pessoal, o código grupal e o código institucional. Então, é tudo isso junto, mas dá para fazer. Agora, tem que discutir ética e discutir o padrão ético. E o programa pode ter algumas ideias, algumas linhas, algumas cláusulas de ética, de como que vai ser organizado ali dentro daquele grupo. Ajuda bastante, sabe? Por exemplo, um princípio que é fundamental, o respeito. Então, a gente vai sempre tratar com respeito. Pode haver diferença, pode haver todas as diferenças ali, mas nós vamos sempre procurar tratar com respeito, tratar com, vamos dizer assim, com cuidado, com atenção, não é? Vamos procurar sempre manter o diálogo aberto, as pessoas vão poder falar as suas demandas, e aí por diante a gente vai desenvolvendo. Problemas sempre vão existir, sempre vai ter alguém que vai estar fora do grupo. Ele vai discordar, ele não vai entrar naquilo ali porque ele não aceita. Porque aí, se ele aceitar, ele vai ter que mudar o comportamento. E as pessoas nem sempre querem mudar o comportamento. E aí, o que você faz? Você vai trabalhando com elas. Se você romper, você não pode ajudar. Por exemplo, vou pegar o Paulo como exemplo. Tem algumas coisas lá que o Paulo não aceita. Por exemplo, eu digo, Paulo, você não aceita, eu vou excluir você da minha lista. Você vai ficar fora da minha agenda. Tem até uma música, né? Eu vou apagar o seu nome da minha agenda. Não! Se eu quero que o Paulo melhore, eu tenho que conversar com o Paulo, eu tenho que discutir com ele. Eu não posso excluir, eu tenho que trabalhar com ele, lado a lado, participar das coisas que ele realiza, até para mostrar os problemas. Olha, isso aqui não ficou bom, isso aqui não pega bem. Aí a pessoa vai vendo. Mas às vezes ela não vai mudar, mas ela vai ver que tem alguém que está querendo ajudá-la ali. A ética e integridade é um sistema do qual todos nós devemos fazer parte. Perguntas? Por favor. Senta aqui, Tiago. Diga quem tu és para o professor. Oi, professor Jefferson. Meu nome é Leandro, sou aluno do mestrado em Educação da turma 2023. No começo da palestra, o senhor comentou sobre o uso de inteligência artificial. A minha dúvida é assim, até que ponto o uso da inteligência artificial ela é ético? O senhor, no entendimento do senhor, o senhor acha que isso mais atrapalha ou ajuda? Até que ponto isso é ético ou não? Ou porque assim, a internet está aí para todo mundo também. Só que nós temos várias informações, mas não significa que você tem um conhecimento, né? Se você não sabe usar também a internet, você acaba não aproveitando as coisas boas que tem a oferecer, livros, né? Materiais que antes era difícil de a gente ter acesso.
só físico, né, tipo bibliotecas, hoje a gente consegue aí bons materiais, né, inclusive, na internet, né. Essa seria a preocupação, né, que eu vejo com os alunos. Você vê que você sabe como é que o cara escreve, né? Aí você vai ver os trabalhos os trabalhos bem escritos, né? Aí o cara vai apresentar, você vê que você faz uma meia dúzia de perguntas e não sabe responder. Então, até que ponto realmente a inteligência artificial na pesquisa ela ajuda, né? Ou até que ponto ela é ética ou não. Isso já complementando a tua pergunta, tem alguns levantamentos já, professor, em relação a essa discussão, né? Nós temos já na pós-graduação, por exemplo, algum tipo de impacto em produções, dissertações, teses, que já tem essa preocupação com o uso da inteligência artificial. Leandro, obrigado pela pergunta, é ótima pergunta, porque, na verdade, é assim, a inteligência artificial, nós não podemos fugir dela, ela está aí, não podemos negá-la, e podemos utilizá-la sim, só que tudo que nós vamos utilizar é preciso seguir um padrão ético. Primeiro padrão ético, tem várias questões éticas envolvidas. Primeiro, é importante explicitar que foi usado a inteligência artificial para coletar determinadas informações no determinado ponto do texto, no determinado item da pesquisa. Então, em primeiro lugar, a explicitação. E segundo, é a conferência dos dados. Porque os dados, dependendo de o que você usa, se é o chat GPT ou algumas outras formas, muitas vezes eles vêm sem as fontes. E quando eles indicam as fontes não coincidem. Porque a inteligência artificial, ela coleta dados, ela reúne, agrupa e faz um texto, mas ela não filtra esse texto. Então, há muitas referências erradas, informações erradas. Então, é importante anunciar que você usou a inteligência artificial e qual ferramenta, e também conferir esses dados. E os programas e orientadores também vão ter que ficar mais atentos no processo de orientação. Porque se você acompanha passo a passo o processo da orientação, você sabe quais são os autores que o aluno está usando, qual é a discussão que ele está fazendo e qual é a capacidade de escrita que ele tem. Então, se o aluno traz um trabalho pronto, um capítulo, um trabalho pronto, com coisas que você sabe que não é o estilo de escrita, você já pode perceber que ali há o uso que pode ter ocorrido o uso da inteligência artificial. Então, você já tem que ter uma conversa com o estudante, para que ele explicite qual é a fonte, para que ele confira aquelas fontes. Então, faça um teste. Se vocês perguntarem ao ChatGPT o nome dos brasileiros que ganharam o prêmio Nobel, vocês vão ver a lista. Só que aquela lista não existe, né? Não tem base, não tem fundamento. Algumas coisas da inteligência artificial, elas ajudam, e outras, elas são bem erradas. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre o uso ético. Conferir, verificar, citar. Os eventos internacionais, que não é o padrão brasileiro. O padrão brasileiro de evento não é padrão. A maioria dos eventos não segue um padrão acadêmico-científico. Mas os eventos internacionais, eles pedem para que os autores respondam. Foi usada inteligência artificial? Sim ou não? Se foi, qual é a ferramenta? E em qual parte do texto? E se foi realizada a conferência daqueles dados? Então, se a gente responder a essas questões, sempre vai ser mais correto, porque você vai usar de forma mais adequada. Agora, não dá para fechar os olhos que há a evolução nessa área. Nós podemos utilizar, mas podemos usar com muito cuidado, com muita responsabilidade, que são aqueles itens e honestidade também, que são aqueles itens dos valores da integridade acadêmica. Aqueles valores servem para tudo. Se nós aplicarmos em todas as coisas, tudo vai melhorar, porque ali exige a honestidade, a verdade, a justiça. Então, nós vamos agir, vamos errar menos porque os valores são valores essenciais e fundamentais.
É importante a inteligência artificial, só precisamos saber utilizá-la e orientar os estudantes também, porque os alunos, não adianta a gente fechar os olhos que há inteligência artificial. Nós usamos e temos que orientar os nossos estudantes, não só na pós-graduação, mas desde a graduação, de qual é o uso ético que nós podemos fazer dessas ferramentas. Certo, Leandro? Quem mais quer fazer pergunta? Tarcísio, senta aqui, conversar com o senhor Jefferson. Aqui. A cadeirinha. O senhor Jefferson. Esse é o confessionário do Big Brother de Três Lagoas. É isso. É o confessionário. Mas eu vou ficar, hein? Volta em mim para ficar, viu? Brincadeira. O seguinte, eu também ia fazer uma pergunta sobre essa questão da inteligência artificial que o Leandro fez, mas já foi contemplado. É uma questão bem pontual, né? Aqui no programa, o nosso regulamento prevê a inserção dos projetos de pesquisa na plataforma Brasil, né? Então, a minha pergunta aí vai nesse sentido. Quando o senhor cita o CNS, né, que é o Conselho Nacional de Saúde, nós tivemos no início do programa um pouquinho de dificuldade em lidar com a plataforma Brasil, né, porque muitos projetos nossos eram rejeitados e não havia uma justificativa, né? Depois que a gente foi entender que é uma plataforma que é da área da saúde, né, e que um projeto da área de humanas, ele tinha dificuldade de trânsito lá dentro da plataforma Brasil, e o Conselho de Ética nosso, na época, ficava lotado em Campo Grande. Agora que a gente tem um local aqui, né, o Conselho de Ética no campus. Então, esse seria um pedaço da pergunta, né, nesse sentido de pensar, se eu puder falar um pouquinho mais sobre a plataforma Brasil. E o outro seria sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. A gente ainda chama, né, esse termo assim aqui em Três Lagoas, né, que é, para os alunos ingressantes, um documento, né, que a gente tem para pedir a solicitação para fazer a pesquisa, seja com seres humanos, seja nas instituições, né? E, às vezes, tem muitas pesquisas com nomes de instituições, ou, às vezes, nominal, né, o nome das pessoas envolvidas, etc. Que, sim, fere a questão ética, né? Mas, em alguns casos, quando a gente faz pesquisa exploratória em algumas instituições, há a possibilidade de estar usando o nome da instituição, ou não, isso é antiético, né? São essas as minhas questões. Obrigado. Certo, pessoal. Olha só, a plataforma Brasil é um caso à parte, né? Porque no Brasil nós temos, então, o sistema CEP-CONEP, ele é formado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, em Brasília, e por mais de 800 comitês de ética espalhados pelo Brasil. É bom que vocês tenham um comitê local. É importante que o comitê local, além de receber os projetos, na medida do possível, faça uma formação, converse com os estudantes, com os pesquisadores. E o que é a plataforma Brasil? Então, ela é uma plataforma que é o local onde nós inserimos, a plataforma onde nós inserimos os projetos. Esse projeto, nós fazemos um cadastro, escolhemos a instituição, e certamente, a partir do nosso cadastro, nosso projeto, ele vai ser enviado para o comitê de ética da instituição ou mais próximo da nossa instituição. E lá, esse comitê de ética, ele geralmente, ele é multidisciplinar. Então, ele não é uma plataforma só para a área de saúde. É uma plataforma para todas as pesquisas que envolvem seres humanos. E aí ele vai ser avaliado. Nós precisamos preencher todos os campos, inserir o projeto de pesquisa, né, ali na submissão, e vai ser feita uma análise ali. Uma análise por um parecerista, por um membro do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, algumas vezes, nós, da nossa área de humanas, temos algumas dificuldades para lidar com alguns termos, com algumas questões que são próprias da plataforma Brasil. Por exemplo, riscos.
Quais são os riscos da pesquisa, os potenciais riscos? Então, muitas vezes, nós não sabemos qual é o risco. Aí nós vamos precisar pesquisar quais são os riscos relacionados à entrevista, ou ao questionário, ou à observação, ou etc., etc., que são riscos gerais, que pode ser que não ocorram, mas pode ser que ocorram. E também alguns termos, como desfecho primário, desfecho secundário, tudo isso nós vamos precisar ler aqueles guias que explicam a plataforma para que nós possamos preencher da forma mais correta e consigamos obter a aprovação. Em virtude dessas dificuldades, do sistema ser um sistema que, de certa forma, é muito influenciado pela pesquisa em saúde, há um movimento para que seja criado um outro modelo, um outro sistema de avaliação que seja separado da área da saúde. Tudo isso está bastante documentado e explicado no volume 3 do e-book Ética e Pesquisa em Educação, que é o material da Ampere. Termo de consentimento é um documento que muitas vezes as pessoas pedem assinatura, mas ele pode ser de várias formas. Ele pode ser por escrito, que nós vamos pegar a assinatura dos participantes, ele pode ser gravado em áudio, ele pode ser gravado em vídeo, e ele pode ser testemunhal, que alguém que esteja junto veja que eu estou perguntando se a pessoa quer participar ou não. Por que há essa diferença de essas formas? Porque uma coisa é a obtenção do consentimento. Não é possível fazer a pesquisa sem a obtenção do consentimento. Isso é ponto pacífico, é regra básica, é cláusula pétrea. Eu não posso entrar na sala de aula e falar, olha, professor, eu vim aqui, vou fazer pesquisa, vou observar a sua aula. Não é assim. Para tudo, precisamos consentimento, obter o consentimento. O registro é um segundo momento, é uma segunda parte da história. Então, o registro, eu vou pedir que a pessoa assine, ou que a pessoa, na hora da gravação da entrevista, que ela confirme, que ela autoriza, que ela aceita. Na verdade, se ela está aceitando gravar uma entrevista, ela aceitou participar da pesquisa. O que nós temos que negociar com o participante é que nós vamos garantir o anonimato, a confidencialidade, que nós vamos usar os dados, mas vamos omitir o nome da pessoa, nesse caso. Normalmente é assim, porque as pessoas podem dizer, não, eu quero que meu nome apareça. Depois você faz a análise, a pessoa diz, eu não quero mais que meu nome apareça. Porque a análise vai depender muito de qual é o objeto, o referencial teórico, a abordagem, o tipo de análise que será feita. Então, nomear ou não, isso é uma discussão que cada um precisa, uma reflexão que cada pesquisador precisa fazer. Se vale a pena nomear a escola, as pessoas, nunca nós vamos nomear. Com certeza, pela minha experiência de pesquisa, eu sempre diria que é sempre anonimato, a não ser que sejam pessoas, figuras públicas, que nós não temos como omitir o nome. Mas, em geral, garantir anonimato. E nomear ou não os espaços, aí é cada um que vai precisar refletir. Normalmente, nós precisamos preservar as pessoas e não expor pessoas ou instituições. E para não expor, nós vamos precisar manter o anonimato. Em alguns casos, as escolas, dependendo do tipo de pesquisa, a escola autoriza que seja usado o nome da escola, mas sempre é preciso refletir sobre isso, porque os problemas eles não aparecem na hora, mas eles podem aparecer mais tarde. E além disso, nomeando ou não, é preciso ter um compromisso ético muito sério, muito importante, com relação à análise dos dados, a análise e interpretação dos dados. Então, algumas vezes, a análise ela tende a pesar mais para os docentes, para a gestão, os gestores. Muitas vezes não se leva em conta o contexto, as condições de trabalho, que o professor Armando mencionou anteriormente. Então, às vezes, a análise ela é uma análise enviesada, é uma análise que não considera a complexidade dos fatores envolvidos.
Então, eu acho que é bem importante falar isso. Mas, acima de tudo, o termo de consentimento ele não precisa ser só por escrito, ele pode ser obtido de várias formas no seu registro. Mas a obtenção ela é essencial. Eu vejo muitas pesquisas que os pesquisadores não trabalham bem o consentimento. Eles recebem, por exemplo, a autorização da Secretaria de Educação para fazer uma pesquisa, chegam na escola e já usam aquela carta, aquele documento, não negociam muito bem com a escola se a escola deseja participar ou não, e isso não é correto. O correto é você fazer todas as etapas do processo de consentimento. Da Secretaria de Educação, da escola, da diretora, das pessoas envolvidas e também dos alunos. Os alunos precisam do assentimento. Se nós vamos pesquisar crianças e adolescentes até 18 anos, nós vamos precisar da autorização dos pais e do assentimento deles. Não é porque o pai autorizou que a criança vai ser obrigada a participar da pesquisa. Ninguém é obrigado a nada, minha gente. A nada. Nem ouvir essa palestra e nem acreditar no que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a participar de uma pesquisa se não deseja. E tem criança que diz, eu não quero. E nós vamos ter que respeitar a decisão das crianças. Por exemplo, tem bebê que não aceita participar da pesquisa. Você vai tirar foto, o bebê começa a chorar, começa a gritar. Você quer que observar a brincadeira, o bebê não quer brincar, ele quer fazer outra coisa. Então, minha gente, consentimento é critério básico. Tem toda uma história aqui do consentimento, desde o julgamento de Nuremberg, que ocorreu de 46 a 49. Em 47 foi aprovado o Código de Nuremberg. E o consentimento, o primeiro item do Código de Nuremberg, o consentimento voluntário é essencial. Porque na Segunda Guerra, as pessoas foram usadas como cobaias humanas e não eram consultadas, elas eram usadas como cobaia. Mas nós estamos em 2021 e aí não pode existir cobaia humana em lugar nenhum, né? Não deve existir. Assim como não deveria existir guerras, não deveria existir genocídio, não deveria existir muita coisa que existe. E essas coisas existem e continuam por falta de ética das pessoas, dos governantes, das pessoas envolvidas. Então, ética, ética e ética. Ética é a base de tudo. Tudo é ética. Mariana? Tudo certinho? Quem quer fazer uma pergunta? Aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Jeff, já encaminhando para o final, né? Até agradecendo já o tempo que ele dedicou aqui para nós, muito importante. Mas também uma pergunta, Jeff, no sentido da saída, né, da pesquisa, ou seja, do produto da pesquisa, né? Aqui, como tem os mestrandos, e a gente está estruturando o programa e tal, tem também uma exigência regimental que é que do produto da pesquisa a gente publique, né? E pelo menos os 2 artigos, do seu orientador e tal. E aí sempre tem muito essa questão do que é chamado de autoplágio, né? Até pegando a sua experiência como editor também de revista e tal, né? Como é que funciona um pouquinho, até para a gente deixar registrado aqui, e outros que venham também a assistir depois pelo YouTube, a gente poder consultar essa questão, né? O que é considerado autoplágio hoje, né? Aí nas publicações, nas revistas, e tem alguns momentos que os candidatos, mesmo professores, às vezes, né, na exigência de produzir, eles fazem uma espécie de autorreciclagem do texto que ele já fez, né, e publica de novo. Essa discussão aqui é a saída da pesquisa, né, que é o resultado da pesquisa, a divulgação da pesquisa cientificamente, né? Como é que é entendido hoje, quais as experiências que você tem em relação a este fato? Boa pergunta, professor Paulo. Na verdade, é assim, antes de falar da publicação, eu quero falar da devolutiva. A devolutiva para os campos onde nós realizamos a pesquisa. Então, às vezes, a gente faz pesquisa na escola, faz em instituições, grupos, etc., e daí não devolve, não manda nada, não devolve, não volta. Então, nós temos que ter um compromisso fundamental com a devolutiva. Entregar o trabalho na escola,
se disponibilizar para discutir aqueles dados, aqueles resultados com a escola em algum momento, enviar o artigo para eles, para que eles conheçam que aquela pesquisa resultou num artigo, num livro, num capítulo, etc. A devolutiva é fundamental. O que é plágio, autoplágio, autocitação? Na verdade, o autoplágio é quando nós publicamos um determinado material, daí passa um tempo, às vezes logo em seguida, nós reutilizamos o mesmo material para outras publicações, sem fazer referência ao trabalho anterior. Então, por exemplo, nós podemos publicar um artigo numa revista, e aí alguém nos convida para publicarmos o texto num livro, num e-book. Nós podemos republicar, mas precisamos anunciar. Este capítulo é uma versão, nós sempre vamos ter coisa para mexer. Eu acho impossível não ter, porque as ideias são muito dinâmicas. Se a gente fez um artigo, vai publicar em capítulo e não tem nada para corrigir, acho que tem alguma coisa errada no pesquisador, né? Não é no artigo. No artigo. Então, a gente precisa rever. E nós temos que indicar que aquele capítulo já foi publicado em outro lugar. Mas o autoplágio é quando a pessoa copia, ela usa o material já publicado e ela não faz nenhuma menção à publicação anterior. Então, o autoplágio, ele é diferente da autocitação. Então, eu, por exemplo, Jefferson Mainardes, eu uso muito autocitação. Por que eu cito os meus textos? Porque eu criei conceitos e categorias em outros trabalhos. E eu não estou repetindo, eu estou trazendo para a minha produção atual. Então, por exemplo, eu criei um verbete, uma ideia que se chama Autodeclaração de Princípios e Procedimentos Éticos na Pesquisa. Então, algumas vezes eu vou fazer referência a este verbete. Eu escrevi um verbete sobre políticas institucionais de ética e integridade. Então, eu vou fazer referência a esta produção, a essa publicação. Isso chama autocitação, que algumas pessoas não gostam, reclamam, que os pesquisadores não deveriam, só que faz parte do meu processo de construção. Então, eu não posso negar que aqueles textos estão sendo utilizados nesse texto atual, enquanto citação. Mas uma outra coisa, a revisão também é bem-vinda. Então, eu posso publicar um artigo e posso fazer a revisão desse artigo. Desde que uma revista aceite e avalie e publique a minha revisão, eu posso pegar um artigo e revisar. Eu posso revisar um texto. Eu escrevi algo e agora eu quero pensar uma outra possibilidade. Poucos autores fazem isso, mas há uma possibilidade. Então, o que é ético, o que não é, o que é antiético? É antiético a pessoa publicar o mesmo texto, não fazer referência à sua publicação anterior, não dizer que é parte da dissertação, que é parte da tese, ou que é parte de um capítulo. Então, nós sempre precisamos de um princípio fundamental, que é a transparência total. A transparência, ninguém vai pegar você na transparência, porque você diz, olha, esse texto é um artigo, mas boa parte dele já apareceu em outro trabalho, em outro artigo, em outro capítulo, em outro livro, ou no livro, e aí você deixa claro que aquilo já foi publicado. Não é o ideal é que nós tenhamos sempre ideias novas, e textos novos e pesquisas novas. Mas muitas vezes, nessa nova pesquisa, nós vamos precisar da pesquisa anterior. Então, não confundir autoplágio com autocitação. A autocitação, ela ocorre. Vários autores, por exemplo, se vocês pegarem o Bourdieu, por exemplo, ele sempre vai ter um monte de citações de livros anteriores, que estão em obras anteriores. Então, eu acho que é isso, tem que separar o que é autocitação do que é autoplágio. E a regra básica, a transparência, a honestidade e a verdade. Aí não vai ter problema de conflito ético com relação a isso. Mas volto na ideia da devolutiva. Não vamos pensar só na publicação, vamos pensar na devolutiva. E vamos pensar como que aquele contexto pode melhorar
a partir do nosso trabalho, do nosso envolvimento, do nosso engajamento, e que não é individual, muitas vezes é em grupos, em movimentos que já existem. Certo, Paulo? Perfeito, a devolutiva, é isso aí. Tem um espaço acadêmico, né? Faz alguma devolutiva pela publicação, né, de material acadêmico científico, mas tem a devolutiva que é consequência direta do esforço de pesquisa que foi feito naquela escola, naquele ambiente, né? E que a gente tem a obrigação, o compromisso ético de poder voltar e mostrar, né? Discutir, elaborar, né? Conversar sobre essas questões. Não, perfeito. Mais alguém tem alguma questão? Tudo bem? Tudo certo? Eu ia perguntar para o professor Jefferson uma coisinha ainda, que última questão, que é o nosso programa, a gente ainda é um programa novo, nós não temos muito essa dificuldade, mas naturalmente, conforme o programa vai se estruturando, vai crescendo, essas questões naturalmente vão acontecendo, né? Da perspectiva, do ponto de vista assim, da integridade, da ética, no campo da relação entre, por exemplo, professor e aluno, orientador orientando, né? Nas pós-graduações, tem uma característica, assim, né, que o orientando e o orientador, né, os orientadores, a orientação, ela tem que ter uma relação muito próxima, né, que é um exercício de produção científica, acadêmica e tal, né. E, às vezes, né, pelo princípio da produtividade, do produtivismo, né, a gente começa a estabelecer algumas relações que elas, às vezes, até adoecem, né, a gente percebe isso né, tem programas que, de fato, né, em situações que, de fato, as pessoas adoecem. Eu ia perguntar um pouco para o Jefferson nesse sentido, né, na experiência dele, né, as situações vividas nesse sentido, né, até porque tem uma certa ideia de uma autonomia ali na relação, né, orientando-orientador, e que não tem muito como o programa, né, entrar em detalhes sobre esta relação. Mas, sim, algumas vezes as dinâmicas, né, as regras estabelecidas geram um comportamento entre orientando e orientador, que são comportamentos, às vezes, que até adoecem, né, as pessoas. De perguntar um pouco nesse sentido, né, na perspectiva que você está trabalhando, se tens experiência nesse sentido, né, se conhece situações assim, e como mais ou menos os programas vão trabalhando com essas questões, né, do ponto de vista ético. Paulo, é uma ótima pergunta, porque a convivialidade entre o orientando, os orientandos e orientador, ela é bem importante. Muitas relações são marcadas pelo assédio. Então, há muito assédio, há problemas nos grupos de pesquisa, desrespeito, humilhações, maus tratos, e várias situações que são bastante constrangedoras. Então, o que tem que acontecer? É preciso que essa convivialidade seja sempre positiva, no sentido do respeito, no sentido da boa convivência, do diálogo, da não imposição. Então, o grupo de pesquisa, ele é bem importante, né, que funcione, mas ele precisa ter um código de ética também, código grupal. Então, eu acho bem importante, e o líder, ele é importante, porque é ele que está organizando e orientando e decidindo junto com os participantes. Então, a pessoa que lidera um grupo de pesquisa, ela tem que ter um senso ético muito apurado, para ele não errar. Então, ele tem que ter muita lucidez, muito discernimento para não errar, para não saber dosar o que ele vai exigir dos estudantes, como que vai exigir, o que ele vai dar também em troca, né, no sentido da orientação. Então, guardem isso, a relação dos orientadores com os estudantes, ela tem que ser muito respeitosa, cuidadosa, de intercooperação, um ajudando o outro. Então, o orientador orienta, colabora, o aluno também colabora com a sua pesquisa, com a sua produção, com os debates, com a organização, talvez, de algum evento, de alguma atividade, mas precisa ser um trabalho de intercooperação, de interassistência. Não pode ser só de uma rua de mão única, tem que ser uma via de mão dupla, não é? Na interassistência. E cuidar dos assédios, porque tem muito assediador, sabe? Tem assediador por parte do docente e assediador também por parte dos estudantes, porque o assédio ele é muito presente.
aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, e tem o grupo que também, às vezes, assedia determinadas pessoas, e há pessoas que assediam o grupo. Então, nós temos que ficar atento ao assédio e procurar cortar esse assédio, evitar, para que ele não adoeça as pessoas. Porque há vários problemas relatados por pós-graduandos que eles realmente saem doentes. E há também docentes que ficam doentes na orientação, por causa do nível de assédio. Então, tudo é assédio, tem que cuidar com assédio, para que o grupo não seja um problema. O grupo é um apoio, é um ponto de apoio. E tem grupos que viram problema, porque aí o assédio é geral, o assédio toma conta, e aí as produções vão ser muito precárias, porque as pessoas estarão preocupadas com os problemas que ocorrem, com as reverberações das reuniões, das sessões de orientação. Então, tudo precisa ser dosado e em tudo bom senso. Em tudo bom senso. Para que não tenhamos erros, né? E que tudo possa fluir bem, é importante não ter erro nessa parte, tá? Ok. Muito bem. Jefferson, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente, né? Eu acho que é uma discussão, essa discussão sobre ética aqui no programa, ela começa a aparecer, ela começa a se estruturar, cada vez mais a gente vai demandar preocupação e discussões a respeito, né, desta temática, a forma como encaminhar as questões todas em relação a essas questões, né? Então, é muito importante a gente estar conversando, ter o apoio aqui do Jefferson, e vamos tentar salvar, Tarcísio, aquele drive aqui que o Jefferson postou no chat, para a gente disponibilizar, que lá no drive do Jefferson eu sei que deve ter muito material. Conhecendo ele, eu sei que tem bastante material lá em relação a esse tema. Tem muita coisa, eu sou bem conteudista, tudo que eu faço tem bastante citação, bastante trabalho, bastante texto, porque, como eu falei, a gente tem que elevar o nível em tudo, sabe? Convido a vocês, gostaria de convidá-los para me ajudar nisso, contra a banalização, a favor da elevação do nível em todos os aspectos, em todos os sentidos, e da promoção da ética e da integridade. Onde a gente passar, deixar um recadinho da ética e da integridade. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Jefferson. Obrigado e boa sorte para vocês aí nas pesquisas, boas energias, e vamos para frente aí, levar o Mato Grosso do céu, Mato Grosso do céu cada vez brilhar mais aí no cenário. Do céu, do sul e do sol. No céu, do sul, do sol. Abraço. Tchau. Deixa eu desligar aqui agora. O Jefferson. Jefferson.